Hi everyone, aqui é o professor Marcelo do Inglês Sem Barreiras, módulo 2 intermediário. Hoje nós teremos a Unit 9, Must e Needn't. Falem comigo, must, needn't. Once again, must, needn't. Então, must é uma palavra que tem um som forte e o significado dela também é forte, ok? Então, o que significa o must? Então, o verbo modal must significa dever, ter que, obrigação e proibição. Algo que deve ser realizado, caso contrário, haverá uma punição, uma consequência. Então, retomando, quando eu encontro esse must dentro de uma oração, significa o quê, professor? Dever, ter que, obrigação e proibição. Se você não cumprir tal atividade, você sofrerá uma consequência, ok? Professor, como eu vou interpretá-lo se encontrar esse must dentro de uma oração? Você vai interpretá-lo como você deve ou você tem que. E o needn't? O needn't ele provém do verbo need, que é precisar. Então, needn't significa não precisa, não é necessário. Let's get started. Vamos iniciar. Então, we must believe the things we teach our children. We must believe the things we teach our children. Esta citação ela foi dita por Woodrow Wilson. O que ela quer dizer? Que nós devemos acreditar nas coisas que nós ensinamos para as nossas crianças. Então, aqui na concepção do autor, do Woodrow Wilson, você tem obrigação de acreditar, de viver tudo aquilo que você ensina para as nossas crianças, ok? Essa palavra things significa coisas. Pronunciem comigo. Usa a língua aí. Eu estou vendo aqui do outro lado que você não está usando ainda. Vamos lá, exagera um pouquinho. Deixa a língua atravessar os dentes. Ó. Things. Things. Agora a palavra teach. Não tem chiado. Não é para falar teach. Então esquece. Não é o chiado paulistano do carioca. Para falar igual o nordestino. Sem chiado. Ó. Teach. Teach. E a última palavra. Como se fosse uma locomotiva. Fala comigo. Children, children, children. Então vamos ler mais uma vez para finalizarmos. We must believe the things we teach our children. Devemos acreditar nas coisas que ensinamos para as nossas crianças. Needn't, needn't. Não precisa, não é necessário. Então, quando você quer dizer para alguém que você não precisa realizar tal atividade, que não é necessário realizar tal atividade, você vai usar essa estrutura, needn't, ok? Lembre-se, o needn't provém do verbo need, que é precisar ou necessitar. Lembra aqui essa ilustração comigo. Hooray! Hooray! It's holiday! Hooray! It's holiday! Viva! É feriado! Então leiam aqui, pessoal, frase comigo. Ó. You needn't work tomorrow because it's holiday. You needn't work tomorrow because it's holiday. You needn't work tomorrow because it's holiday. Então, você não precisa trabalhar amanhã porque é feriado. Let's go over some examples. Agora nós vamos passar alguns exemplos com must. O que esse must significa mesmo, professor? Dever, obrigação, ter que. Se você não cumprir tal atividade, você sofrerá uma consequência ou uma punição. Então lembre-se, pessoal, só para retomar com vocês, tudo que estiver escrito aqui na lição em inglês, o professor vai sempre ler 2 vezes para vocês praticarem a pronúncia junto comigo. Então vamos lá. We must pay our bills in the bank. We must not pay our bills in the bank. We mustn't pay our bills in the bank. Must you pay your bills in the bank? Então, ó, we must pay our bills in the bank. Nós devemos pagar nossas contas no banco. We must not pay our bills in the bank. Nós não devemos pagar nossa conta no banco. Provavelmente você já deixou em débito automático. Então não tem necessidade, não é obrigatório pagar no banco. We mustn't pay our bills in the bank. Professor, por que você usou essa contração aqui, mustn't? O que essa contração significa? Então, gravem bem. Essa contração mustn't é a contração do must com not. Professor, quando eu uso contração na língua inglesa? Na língua inglesa, você usa contração na fala e na escrita informal. Por quê, professor? Gravem aí, isso é uma regra geral em língua inglesa. Tudo que é contraído em língua inglesa
é informal, portanto é mais usado na fala e na escrita informal. Professor, se eu estiver escrevendo documento científico, acadêmico, mais formal, aí você vai usar tudo completo. The last, a última. Must you pay your bills in the bank? Você deve pagar suas contas no banco. Vamos lá, next, próximo. He must declare his income tax. He must pay his income tax. He must not pay his income tax. He mustn't pay his income tax. Must he pay his income tax? Mais uma vez, com entonação. Must he pay his income tax? So once again, he must declare his income tax. Ele deve declarar seu imposto de renda. He must pay his income tax. Ele deve pagar seu imposto de renda. He must not pay his income tax. Ele não deve pagar seu imposto de renda. Provavelmente está isento. He mustn't pay his income tax. É a mesma coisa. Para perguntar qual que é a regra geral, professor, sempre coloco o modal na frente do sujeito. Portanto, must he pay his income tax? Ele deve pagar seu imposto de renda. You must be quiet in the hospital. You must be quiet in the hospital. Você deve permanecer calado no hospital. Você deve ficar quieto no hospital, que é uma obrigação. Caso você fale alto, grite nos corredores, você pode atrapalhar o serviço da equipe médica. She must do all her homework. Otherwise, she will fail again. She must do all her homework. Otherwise, she will fail again. Ela deve fazer toda a lição de casa dela. Caso contrário, ela será reprovada novamente. Agora nós vamos estudar o nosso amigo mustn't. Falem comigo aqui a contração. Mustn't. 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 Professor, qual que é a diferença mesmo do mustn't para o must not? Então, tudo que é contraído em língua inglesa é informal, portanto, é mais usado na fala e na escrita informal. E se eu estiver escrevendo documento formal, acadêmico, técnico, científico, professor, aí você vai usar tudo completo, he must not. Então, os dois estão corretos, mas na fala o mais recomendado é o mustn't, na escrita formal, acadêmico, must not, ok? Então, leiam aqui comigo. Agora nós vamos usar o mustn't como, leiam comigo, prohibition. 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 Então, nós vamos usar o mustn't como prohibition. Proibição, ok? Então, leiam comigo. He mustn't throw trash on the street. He mustn't throw trash on the street. He must not throw trash on the street. He must not throw trash on the street. Ele não deve jogar lixo na rua. They mustn't smoke in the office. They mustn't smoke in the office. They must not smoke in the office. They must not smoke in the office. Então, para interpretar aqui, como mustn't está sendo usado como proibição, posso interpretar essa estrutura da seguinte forma. Eles estão proibidos de fumar dentro do escritório. Eles não devem ou não podem fumar dentro do escritório. Next. The guy mustn't park his car on the sidewalk. The guy mustn't park his car on the sidewalk. The guy must not park his car on the sidewalk. The guy must not park his car on the sidewalk. Então, o cara não pode estacionar o carro dele na calçada. Ele está proibido de estacionar o carro dele na calçada. You mustn't touch the Mona Lisa painting. You mustn't touch the Mona Lisa painting. You must not touch the Mona Lisa painting. You must not touch the Mona Lisa painting. Então, você não deve tocar na pintura da Mona Lisa. Observations. Observations. Então, agora nós teremos algumas observações. Então, leiam aqui comigo. Can we use must in the past form? Can we use must in the past form? Podemos usar o must no passado? No way. No way. Então, no way significa de jeito nenhum. Não. Ponto final, tudo bem? Professor, por que eu não posso usar o must no passado? Porque quando você quer falar assim, eu tive que, ou eu tinha que fazer alguma coisa, você vai usar o had. Had, que é o passado do verbo to have, ter. Então, eu repito, o verbo must não existe
no passado, tudo bem? Então, para falar que você tinha ou que você teve que fazer alguma coisa no passado, você vai usar o had, que é o passado do verbo to have, dentro do simple past, que é o nosso amigo did, ok? Eu vou retomar com vocês só para refrescar a memória, tá bom? Então, eu repito, must no passado não existe. Então, para falar que você teve ou tinha que fazer tal atividade no passado, você vai usar o had. Então, observem comigo. I had to go to the doctor yesterday. I had to go to the doctor yesterday. Eu tive que ir ao médico ontem. Agora, professor, se eu quiser negar, como que fica? I didn't have to go to the doctor yesterday. I didn't have to go to the doctor yesterday. Eu não tive que ir ao médico ontem. Então, para negar, eu uso didn't e o have no infinitivo. Por quê, professor? Só uso had, que é o verbo na segunda coluna de verbos, para afirmar. Para negar, interrogar, como já tem did, que mostra que a estrutura está no passado, eu vou usar o verbo have no infinitivo, ok? Então, resumindo, enxugando, só vou usar had na afirmativa. Negativo e interrogativo, o verbo volta para o infinitivo, que é have. Então, leia mais uma vez comigo e observem a estrutura, pessoal. Vou até pintar aqui, ó, para destacar para vocês focarem, ok? Ó. Pronto, tá destacado. Então, mais uma vez, ó, I had to go to the doctor yesterday. Tive que ir ao médico ontem. Agora, para negar, I didn't have to go to the doctor yesterday. Eu não tive que ir ao médico ontem. Para interrogar, vocês vão colocar o verbo auxiliar did na frente do sujeito e manter o verbo no infinitivo, ou seja, sem conjugação. Primeira coluna de verbos. Então, leu comigo com entonação. Did you have to go to the doctor yesterday? Did you have to go to the doctor yesterday? Professor, posso fazer uma pergunta negativa? Você não teve que ir ao médico ontem? Pode. Mas lembre-se que uma pergunta negativa, ela é mais uma confirmação do que foi dito anteriormente, ok? Então, leiam comigo mais uma vez aqui, ó. Didn't you have to go to the doctor yesterday? Didn't you have to go to the doctor yesterday? Você não teve que ir ao médico ontem? She had to clean all the house yesterday. She had to clean all the house yesterday. Ontem ela teve que limpar toda a casa. I didn't have money for the taxi yesterday, so I had to walk home. I didn't have money for the taxi yesterday, so I had to walk home. Eu não tinha dinheiro para o táxi ontem, então tive de ir a pé para casa. Então, pessoal, falem comigo essa palavra aqui, ó, dinheiro. Money. Money. Não é para falar money. Money não existe, tá bom? Você tira esse Y e coloca um I aí. Um I mais prolongado, ó. Money. Money. E essa palavra walk, que é caminhar, o L não é pronunciado. Falem comigo. Walk. Walk. Então, vamos lá. Money. Money. Walk. I had to call Julia yesterday, but I forgot it. I had to call Julia yesterday, but I forgot it. Eu tinha que ligar para a Julia ontem, mas eu esqueci. Complete the grammar structures. Agora nós vamos completar as estruturas. Como o professor é bonzinho, eu já deixei completado aqui para vocês. Então vamos começar revisando as estruturas gramaticais do must. A afirmativa, a negativa e a interrogativa. Como essas estruturas são construídas? É isso que eu vou retomar agora com vocês. Então, leia o primeiro exemplo comigo. She must study much more. She must study much more. Ela deve estudar muito mais. Então, para affirmative, para afirmar, o que você usa? Subject plus must plus verb without to. Então, para afirmar, primeiro vem o sujeito, depois o must. Lembre-se que depois do must nunca vem to e depois o verbo, without to. Verbo sem o to, tudo bem? Fala comigo essa palavra aqui, without. Lembre-se do TH, que eu preciso posicionar a língua entre os dentes. Mais uma vez, without. Without, ok? Negative. She mustn't go to bed so late. She mustn't go to bed so late. Então, para negar, negative, o que eu uso? Subject plus mustn't, se for informal na fala. Se for acadêmico, professor, must not, plus verb without to. Então, observe, she mustn't go.
Então, she mustn't, depois do mustn't, nunca vem to. Interrogative. Professor, como eu faço para interrogar? Qual que é a regra geral? Quem pode me ajudar a lembrar? Vocês vão colocar o verbo auxiliar na frente do sujeito. É isso mesmo. Então, vamos lá. Must you exercise more often? Must you exercise more often? Então, interrogative. Primeiro vem o must, plus subject, plus verb without to. Então, primeiro vem o must, depois o sujeito, depois o verbo without to, sem o to, ok? Professor, vamos retomar também as estruturas corretas que pertencem ao Simple Past? Vamos. Então, só para refrescar a cabeça de vocês, o must eu só uso no presente. Ele não existe no passado. Para falar que você tinha ou que você teve que fazer alguma coisa no passado, você vai usar o had, que é o passado do verbo to have. Então, esse had pertence ao Simple Past. Só vou usar had para afirmar. Para negar, interrogar, como já tem o verbo auxiliar did, o verbo volta para o infinitivo, ou seja, lá na primeira coluna de verbos. Aqui na afirmativa she had, eu uso a segunda coluna de verbos, ok? Então vamos lá. She had to work yesterday. Ela teve que trabalhar ontem. Affirmative. Subject plus had to plus verb plus complement. Então, sujeito, mais o had to, mais o verbo, mais o complemento. Professor, mas por que você usou o to aqui depois do had? Porque o had, pessoal, aqui ele não tem função de modal, tudo bem? Ele é o passado do verbo to have. E entre dois verbos, você sempre precisa usar o to. Repito, aqui o had não é modal. Ele é o passado do verbo to have. Então, para separar um verbo do outro, você geralmente usa o to. Então, ó, she had to work yesterday. Ela teve que trabalhar ontem. Eu não podia colocar she had to work yesterday. Então, qual que é a regra? Entre dois verbos, eu sempre coloco to. Negative. She didn't have to wake up early yesterday. She didn't have to wake up early yesterday. Ela não teve que acordar cedo ontem. Professor, se fosse formal escrita, aí você usaria she did not. Então, para negar, como fica, professor? Como fica negative? So, first, subject plus did not plus have to plus verb plus complement. Então, primeiro vem o sujeito, depois o did not. Esse not é o verbo auxiliar que representa passado. Depois o have to. Então, como eu já tenho o verbo auxiliar no passado, o have to, ele volta para o infinitivo, ou seja, sem conjugação. Depois o verbo, depois o segundo verbo, depois o complemento. Então, she didn't have to wake up early yesterday. Ela não teve que acordar cedo ontem. Então, she didn't have, wake up. Eu usei o to para separar os dois verbos. Professor, para interrogar, o que eu faço? Você coloca o verbo auxiliar did na frente do sujeito. Então, leiam comigo. Did she have to go to work last week? Did she have to go to work last week? Ela teve que ir trabalhar semana passada? Interrogative. Então, como é construída, professor? Did plus subject plus have to plus verb plus complement. Então, primeiro vem o did. Lembra que isso é uma regra geral em língua inglesa. Para construir uma interrogativa, primeiro vem o verbo auxiliar, depois o sujeito, depois o have to, depois o verbo, depois o complemento, ok? Agora vamos trabalhar mais com o nosso amigo needn't. Needn't. Needn't indica que não é preciso ou necessário fazer alguma coisa. I needn't be in bed early tonight because tomorrow is Saturday. Não precise ir para a cama cedo porque amanhã é sábado. Então, I needn't be. Então, há uma ausência de obrigação. Então, não precise ir para a cama cedo. You needn't clean the house. It's not so dirty. You needn't clean the house. It's not so dirty. Então, você não precisa limpar a casa. Ela não está tão suja. Então, leia mais uma vez comigo aqui, ó. You needn't clean the house. It's not so dirty. Esse T aqui eu vou pronunciar como se fosse R. Falei comigo. Dirty. Dirty. Ok? Next. You needn't go to the bank. I'll give you some money. You needn't go to the bank. I'll give you some money. Você não precisa ir ao banco. Vou lhe dar dinheiro. Compare needn't e mustn't. Agora vamos comparar os dois. Então, para retomar com vocês, o needn't significa não precisa, não é necessário, ok? Há uma ausência de obrigação e de necessidade em realizar tal atividade. Esse mustn't é proibição.
Combinado? Então, leiam aqui comigo. Ó. You needn't go. You can stay here if you want. You needn't go. You can stay here if you want. Então, você não precisa ir. Você pode ficar aqui o tempo que quiser. You mustn't go. You must stay here. You mustn't go. You must stay here. Então, aqui eu estou te proibindo. Você não deve ir. Você deve ficar aqui. Então, aqui já tem essa mustn't, tem conotação de proibição. E o needn't, ausência de necessidade. Não é necessário, não precisa, ok? Professor, qual que é a forma da estrutura do needn't? Então, primeiro vem o subject, needn't, depois o verbo sem to. Por quê, professor? Depois do needn't, eu nunca uso to. Então, fale comigo em inglês. Ó. Subject plus needn't plus verb without to. So you needn't do the lesson today. You can do it tomorrow. You needn't do the lesson today. You can do it tomorrow. Então você não precisa fazer a lição hoje. Você pode fazê-la amanhã. Professor, por que só tem uma estrutura? Porque o modal needn't só é usado para negar, ok, pessoal? Como eu havia dito para vocês, o modal needn't provém do verbo to need, que é precisar. Então, se eu for usar só o verbo need, fica assim. She needs to concentrate in her work. She needs to concentrate in her work. Ela precisa se concentrar no trabalho dela. He needs to study more. He needs to study more. Ele precisa estudar mais. He doesn't need to work until late. He doesn't need to work until late. Ele não precisa trabalhar até tarde. Então, esse doesn't needn't é o mesmo que falar he needn't work until late. Ele não precisa trabalhar até tarde. Então, eu repito. He doesn't need é o mesmo que he needed. Qual seria a diferença? Quando eu uso needn't, eu transformo no modal. Quando eu uso doesn't, estou usando o verbo auxiliar da terceira pessoa do singular, que é o does, ok? Professor, vamos retomar aqui o had, o simple past, para praticar e para consolidar de uma vez por todas? Vamos. Então, eu repito, must não existe no passado, tudo bem? Então, professor, e para falar eu tinha aqui, eu tive que fazer tal atividade, que era um dever, era uma obrigação cumprir tal atividade. Você vai usar o had. Então, na afirmativa, she had to work yesterday. Ela teve que trabalhar ontem. Para negar, she didn't have to work yesterday. She didn't have to work yesterday. Para interrogar, did she have to work yesterday? Did she have to work yesterday? Ela teve que trabalhar ontem. Então, só retomando, para afirmativa, eu uso had, que é o verbo na segunda coluna de verbos. Para negar, eu uso o sujeito didn't e o have no infinitivo, ou seja, na primeira coluna de verbos. Para interrogar, primeiro vem o verbo auxiliar, que é o did, depois o sujeito, depois o have no infinitivo, ok? Pessoal, já que nós aprendemos muito, né, sobre mustn't, sobre needn't, sobre had, que é o passado do mustn't, o que nós faremos agora? Vamos praticar algumas estruturas para nós colocarmos em prática todo aquele conteúdo que nós aprendemos ao longo da aula, ok? Mas eu não vou dar moleza para vocês, não. Professor, o que eu vou fazer agora? Então, let's practice the negative and interrogative structures. Let's practice the negative and interrogative structures. Então, vamos praticar as estruturas negativas e interrogativas de cada uma dessas frases, dessas orações. Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou ler, afirmando, né? Depois eu vou negar e depois eu vou interrogar. Aí vocês vão pausar, anotar o que o professor falou e só depois vocês vão conferir, tá bom? Tem um exercício para vocês praticarem o listening, que é a audição, o writing, que é a escrita, e speaking, que é a fala. Então, falem comigo. Vamos lá, o professor falou a estrutura negativa. Pausa, anota. O professor falou a estrutura interrogativa. Pausa e anota. Combinado? Só depois que você confere. Então, vamos lá. Number 1. She must exercise more to lose weight. She mustn't exercise more to lose weight. Must she exercise more to lose weight? Então, a tradução, ela deve exercitar mais para perder peso. Number 2.
He must work overtime to make extra money. Ele tem que fazer hora extra para ganhar mais dinheiro, dinheiro extra. Então vamos lá. He mustn't work overtime to make extra money. Must he work overtime to make extra money? Number 3. I must do my lessons after class. Eu devo fazer minhas lições depois da aula. I mustn't do my lessons after class. Must you do your lessons after class? 4. I must pay my income tax every year. Eu devo pagar meu imposto de renda todos os anos. Então vamos lá. I mustn't pay my income tax every year. Must you pay your income tax every year? 5. We all must take a shower every day. Então nós devemos tomar banho todos os dias. Então, ó, we all mustn't take a shower every day. Must you all take a shower every day? Professor, por que você usou you aqui? Porque you significa vocês. Então, quando eu afirmar e negar com I, eu vou usar you para perguntar quem é vocês. Quando eu afirmar e negar com I, eu vou usar you também, que representa você, ok? 6. The children must eat vegetables. As crianças devem comer vegetais. Então, vamos lá. The children mustn't eat vegetables. Must the children eat vegetables? 7. The child must go to school every week. The child mustn't go to school every week. Must the child go to school every week? Must the child go to school every week? 8. The father must work because he's the breadwinner of the house. O pai deve trabalhar porque ele é a pessoa que sustenta a casa. Então vamos lá. The father mustn't work because he's the breadwinner of the house. Must the father work because he's the breadwinner of the house? Mais uma vez, com entonação. Must the father work because he's the breadwinner of the house? 9. They must pay attention to the class. Eles devem prestar atenção nas aulas. They mustn't pay attention to the class. Do they must pay attention to the class? 10. He must repair his car before the trip. Ele deve consertar o carro antes da viagem. Então, he mustn't repair his car before the trip. Must he repair his car before the trip? 11. She had to go to the bank in order to pay all her bills. She had to go to the bank in order to pay all her bills. Então, prestem atenção. Esse had aqui representa o quê? O passado do must. Então, ela teve que ir ao banco para pagar todas as suas contas. Agora vamos negar. She didn't have to go to the bank in order to pay all her bills. Did she have to go to the bank in order to pay all her bills? 12. He had to exercise a lot in order to lose weight. Ele teve que exercitar muito para perder peso. He didn't have to exercise a lot in order to lose weight. Did he have to exercise a lot in order to lose weight? 13. Her mother had to clean all the house because the maid didn't show up. Her mother had to clean all the house because the maid didn't show up. Então, a mãe dela teve que limpar toda a casa porque a empregada não apareceu. Esse verbo show up é o verbo aparecer, ok? Agora vamos inverter. Her mother didn't have to clean all the house because the maid showed up. Então você vai tirar o didn't e colocar o ed, tá bom? Did her mother have to clean all the house because the maid didn't show up? Então fica, her mother didn't have to clean all the house because the maid didn't show up. Então aqui invertiu, eu falei que a mãe não teve que limpar toda a casa porque a empregada apareceu, ok? Vamos lá, 14. He had to go to school yesterday. He had to go to school yesterday. Ele teve que ir para a escola ontem. Agora eu quero negar. He didn't have to go to school yesterday. Did he have to go to school yesterday? 15. He had to study all night long to do the test. Ele teve que estudar a noite inteira para fazer a prova. He didn't have to study all night long to do the test. Did he have to study all night long to do the test? 16.
They had to talk a lot during the lecture. Eles tiveram que falar muito durante a palestra. They didn't have to talk a lot during the lecture. Did they have to talk a lot during the lecture? Pessoal, muito obrigado por terem me acompanhado ao longo dessa aula. Foi uma aula muito boa, muito produtiva, porque agora vocês sabem usar o must, o needed. Vocês sabem que o must no passado é o had, ok? Então aproveitem essa aula. Thank you so much for watching. Muito obrigado por assistir. Have a fantastic day. Então, um dia maravilhoso para vocês, ok? Bye, bye!